Você que descobriu agora, né, esse problema com o seu ente querido e não sabe como lidar, né? Então nós vamos aqui bater um papo com a mãe que vive, né, esse drama, que vive essa situação, mas que com certeza com muito amor tira de letra, e afinal de contas, né, ser mãe de verdade não é para todo mundo não, viu? Dona Marilene, bom dia, obrigado por a senhora aceitar o nosso convite, estar aqui no nosso Comando Geral nessa sexta-feira. Bom dia, eu que agradeço por este momento único e exclusivo para mim. Muito obrigado, Dona Marilene. Chico Gomes, Eliezer, fiquemos à vontade. Bom dia, Dona Marilene, obrigado por ter vindo. A Dona Marilene nos procurou porque hoje é o dia D da pessoa com epilepsia. E ela vive esse mundo há muitos e muitos anos, e aí ela teve toda uma adaptação com a filha, toda uma vida de cuidados, e ela quer compartilhar com a sociedade tudo isso. Dona Marilene, como é que é o dia a dia da pessoa que tem essas questões convulsivas através da epilepsia durante anos e anos, e como é que é para a família se adequar, se adaptar, cuidar? Sim, como é que é o desafio? Olha, o desafio é muito grande, mas assim, eu vou tentar resumir tudo que eu passei. Para mim, quando eu descobri que minha filha tinha epilepsia, ela tinha 10 meses. E nesses 10 meses de vida, esses 10 primeiros meses de vida dela, naquele momento para mim foi assim um balde d'água, um prédio de 20, 30 andares caindo na minha cabeça. Mas Deus, ele sempre bota um anjo na vida da gente. E para mim, naquele momento, o anjo que apareceu na minha vida e na vida da minha filha e do meu esposo foi a doutora Alzira Castro. Que com a doutora Alzira eu aprendi muita coisa, apesar de algumas palavras que ela me dizia eu não entendia, e eu aprendi a conviver com isso. Eu aqui em Teresina passei 10 anos, sempre a doutora dizia que minha filha não tinha jeito, eu tinha que esperar o que Deus tinha para me dar, só que eu não entendia nas palavras delas. Hoje eu entendo. Eu consegui sair daqui de Teresina, fui a Porto Alegre, né? Fui só para fazer um exame e lá em 13 dias minha filha foi operada, certo? Hoje minha filha, quem talvez não chegasse nem aos 15 anos, hoje eu quero dizer para vocês que minha filha, domingo, dia 3 de setembro, fez 22 anos. Maravilha. Outro detalhe, eu passei no decorrer desses acontecidos, eu passei por muitas coisas, inclusive o preconceito, porque ainda existe muitas pessoas com preconceito. Por prova disso que eu estou falando aqui hoje para vocês já ouvirem falar em canais de televisão, rádios sobre a epilepsia? A gente não vê tanta divulgação, né? Pois é. É isso que eu até estava comentando com o amigo Chico, que eu achei também assim um certo receio ou preconceito, porque ninguém fala. Por quê? Porque as pessoas acham que a epilepsia pega. Gente, a epilepsia não pega ninguém. Minha filha pegou de quem? Ela não pegou de ninguém. Então, assim, eu queria pedir às mães... algumas fotos da criança. Fotos da criança. Isso aí ela tinha o quê? Tinha uns 2, 3 aninhos? Isso. Então... Foi um baque, mas aí com o passar do tempo, o passar dos anos, você conseguiu equilibrar essa situação, ver acompanhamento médico, buscar ajuda na família. Tem o preconceito, tem aquele receio, quando a pessoa faz aquele olhar diferenciado, a família pega aquilo como uma situação muito delicada, e aí é só Deus para poder fazer com que se vença essa barreira. É um momento muito delicado. Qual o nome da nenê? É a Girlene. Girlene. Olha, hoje ela tem aí com 22 anos já, 22 né? anos. Ali a gente já vê ela com 22 anos, já é uma moça. É a minha vida. É a razão do meu viver. É a minha filha. É a razão do meu viver. E é muito difícil
Porque a parte mais doída não foi eu descobrir que minha filha tinha epilepsia. A parte mais doída foi o preconceito. É isso que eu ia falar, a discriminação das pessoas. Rejeição por parte né? da sociedade, né? E de... Familiares, amigos. Às vezes o que dói da é a própria família. A própria família, né, dona? Porque assim, no Que meio situações? do meio da sociedade a gente ainda entende, né? Mas da própria família. Imagine um parente dizer: não deixe seu filho encostar perto do filho de fulano, porque senão vai pegar. É muita Imagine. ignorância, viu? Hoje eu vejo que isso é uma ignorância. Imagine você ir até a escola, chegar na escola e dizer: olha, eu quero matricular meu filho, ele tem esse problema por isso, isso e isso. Precisa e de uma aí atenção. a diretora diz para você: não tem vaga. Isso era o que mais eu tinha vontade de expressar. Né? E aí a diretora dizer: não tem vaga, mas venha no próximo ano, mãezinha. Como é que naquele dia não tinha vaga para minha filha? Não, naquele dia não tinha vaga para minha filha, só no ano seguinte. Mas o bom da história não é isso. 3 dias depois, ela matriculou uma criança na mesma idade que a minha. A única diferença é que não tinha o problema que minha filha tinha. Então isso para mim é discriminação, é preconceito. Claramente. Foi daí que eu fui atrás da doutora Alzira, e através daí a doutora Alzira, para mim, foi mais do que um anjo nessa etapa, nessa jornada, junto com minha filha. E como é a convivência hoje? A convivência hoje é maravilhosa, minha filha, sabe, não tem hoje, antes, para vocês entenderem, vocês que estão aqui, os ouvintes que estão ouvindo, as mães, os pais, que tiver um filho ou um parente, ou que seja criança ou adulto, que tenha epilepsia, não tenha medo de expressar. Porque eu hoje digo para todos os pais e mães que tenham um filho com epilepsia: não se envergonhe. Lembre-se que se você tem um filho ou um parente com uma epilepsia, é porque Deus viu que você era a única pessoa capaz de cuidar dessa pessoa. Hoje, passados os anos, a família já não tem resistência, já abraça, está mais consciente, já entende mais, já tem mais compreensão. Hoje, todo mundo já abraça, beija, não tem mais aquele olhar de receio. Hoje é totalmente diferente. Mas a luta foi grande, né? A luta foi grande. Momento de exclusão, né? Para que eu chegasse até aqui hoje. Um outro ponto é que, obviamente, que com estas questões de convulsões que acaba, quando se descobre lá no começo, como não tem tratamento, não tem acompanhamento, e aí é o seguinte, as crises são reiteradas às vezes, e a família, às vezes, o ente querido tem que deixar tudo o que fazia para cuidar desse ente querido. E aí o que ocorre? A fase de conseguir um benefício, de ir buscar ajuda na INSS, mostrar que essa criança precisava de um auxílio para poder ter as suas despesas ali do dia a dia. Foi difícil também esse passo? Foi muito difícil, muito difícil. Para você ter uma ideia, a gente descobriu o problema dela tinha 10 meses. E quando ela tinha 1 ano e pouco, eu dei entrada no INSS, a doutora me deu as papeladas, eu fui dar entrada. Digamos, ela tinha 1 ano e pouco. Para vocês terem uma ideia, eu só vim conseguir o benefício dela em 2016. Gente, muito tempo, né? Muito tempo. Com tudo devidamente comprovado. Tudo comprovado. E ainda assim demorou demais. Ainda assim foi negado. E o bom não é isso. O bom é que o porquê que era negado. Porque, como até a última vez que eu fui fazer a perícia, que eu consegui o benefício, o médico disse para mim que epilepsia não é deficiência. Que sua filha tinha condição de desenvolver a independência dela. Porque o que ele falou para mim é assim, que para eu não sei como é que chama, né? Eu só sei que é o INSS, né? O gestor lá que toma de conta. Não é deficiência. Mas mesmo não sendo, porque é necessário, às vezes eu acompanho muito
essas questões de busca de benefício, BPC e LOAS, que é uma pessoa que mesmo não sendo deficiente tem limitações, não conseguem desenvolver uma atividade laboral, e essa pessoa precisa vestir, precisa calçar, precisa se alimentar, precisa de medicação, que a medicação é algo constante e nem sempre é acessível. Então tudo isso é um passo, é uma luta árdua, mas que você acabou vencendo, né? Isso, acabei vencendo. E assim, hoje minha filha, como eu estava dizendo, minha filha domingo fez 22 anos. São 22 anos de muita luta e conquistas. E muito amor, né? E muito amor. Para vocês terem ideia, minha filha, ela tinha várias crises no dia. Eu perdi a contagem. Hoje, depois que minha filha fez a cirurgia, ela vai fazer 10 anos agora, 12 anos, dia 10 de outubro, que fez a cirurgia. E nesses 12 anos, só 4 crises, para quem dava várias no dia. É isso que eu ia lhe perguntar, né? Que estávamos falando aqui de acompanhamento. E a gente já aconteceu de eu ver, né, na rua, a pessoa cair, a pessoa ter uma crise, né, em pleno o espaço público. Obrigado, Elias. E isso acontece quando a medicação deixa de ser tomada, ou que a pessoa precisa, quando, digamos, sua filha precisa ir a um local, digamos, a um oculista, né, aí a um dentista, que, claro, precisa da presença dela, então precisa sempre de um acompanhamento, né? Ou seja, tomando a medicação, né, não tem problemas de ter crise, ou tem mesmo assim? Como que funciona? Como Porque que assim, os casos? Para quem não passa é meio complicado, assim, talvez de entender, mas eu vou tentar explicar. É assim, no caso da minha filha, né? Especificamente. Mesmo ela fazendo a cirurgia, mas ela faz uso das medicações, porque isso chama-se um controle. Às vezes tem muitos pais e mães que quando o médico diz, seu filho vai tomar essa medicação aqui, às vezes eles não querem dar porque acha que o filho Acaba dependente. Não, é porque às vezes acha que o filho diz assim, meu filho não é doido. Gente, a palavra não é essa. A medicação é para que se possa fazer um controle. É neurológica a situação. Exatamente. Não é psicológica nem psiquiátrica, é neurológica. Neurológica, exatamente. Magela, tem gente na linha? Tem, Magela? Eu estava aqui esperando aqui dar um intervalo. Alô, você do telefone, bom dia. Muito bom dia, Magela e demais presentes do estúdio, muito prazer. Carlos Amorim, estou retornando importante as informações que a entrevistada está passando aí em relação à patologia, entendeu? Porque o que a filha dela detém é uma patologia. E outra coisa, em relação ao amparo assistencial continuado, há um equívoco muito grande quando as pessoas, o deficiente, a pessoa com deficiência tem direito. Não. Porque há uma obrigatoriedade legal do cumprimento da renda per capita familiar. E como é que procede isso? Uma pessoa dentro de casa, no lar, trabalhando com um salário mínimo, com uma renda de um salário mínimo mensal, aquele salário mínimo é dividido em 4 pedaços, para ficar mais entendível. Olha, estou igual Magre. E aí é que gera renda per capita. Se passar 1 centavo, tá fora. Entendeu? São milhares, são milhões no Brasil inteiro que são contestados, são indeferidos pedidos em relação a essa miséria que é a obrigatoriedade dessa renda per capita. É muito parecido com o SUS. Quanto é uma consulta que às vezes particular custa R$1.000? No SUS ele paga o quê? 20 reais, 15 reais, 30 reais. Aí é que a carência que você fica na fila de um hospital por décadas e morre a mínima sem assistência do nosso tal famigerado SUS. É isso, um abraço. Até breve, eu sou o Carlos Amorim. Obrigado, Carlos Amorim, pelas informações.
Eliezer. Dona Marilene, no seu caso, uma história muito bonita de amor, de perseverança, de luta. E aí, quando é ao inverso, alguém nasce, uma criança surge na família com essa patologia, como bem disse o Carlos Amorim, e a família não aceita, a família rejeita, não quer de forma alguma reconhecer que esta criança, que este ser que surgiu ao mundo tem essa patologia. Aí torna-se muito mais complicado a situação, né? Sim, com certeza, torna muito mais complicado, porque aí passa a ser tanto a criança precisar de um cuidado, como os familiares precisar de um acompanhamento. Para convencer Poder, que realmente exatamente. precisa ser feito Ou seja, algo. para mim a palavra é para se conscientizar daquele momento, da situação. E a importância de um pai presente, no caso, seu esposo com a filha, faz a diferença? Assim, falar do meu esposo não tem palavras. Porque quando Deus botou ele na minha vida, Deus disse: filha, eu estou lapidando um diamante para estar do seu lado. E hoje a gente tem o quê? 23 anos de convivência. O pai da Girlene, ele não é, digamos, só o meu esposo. Ele, para mim, é um pai, um amigo, um irmão, um companheiro de todos os momentos. Maravilha. Então, isso... Ele viveu essa luta sempre ao seu lado, né? E ele sempre ao meu lado e ao lado dela. Em qualquer que seja, então, portanto, a luta, digamos, a patologia, a enfermidade, é impossível, né, não ajudar, porque com a união, né, sua, do seu esposo, enfim, até melhora também, né, a autoestima da Girlene, né? Isso ajuda bastante. Às vezes existe até momentos, poxa, parece até que ela, né, não tem nenhum tipo de problema. Por causa da atenção, do amor que ela recebe. Isso. Às vezes, e ainda hoje, às vezes eu chego em alguns lugares com ela e por o perfil dela, digamos assim, o perfil dela, você olhar para ela, você diz, essa menina não tem nada. Não tem nada. Mas a questão não é fisicamente, é mental. Entendeu? E às vezes eu ainda vejo assim um certo, entendeu? Quando eu vou lá. Né? Isso. 7h58, enquanto a dona Marilene, né, toma aqui um copo com água, refresca, né, aqui as ideias. Nós vamos a um rápido intervalo, nós vamos falar da Celpi Energia e Engenharia, porque a Celpi Energia e Engenharia é onde você vai ter aquele orçamento especial para que você possa ter placas solares com qualidade, um projeto especial para o seu sítio, para sua casa, para sua chácara, enfim, onde você quer colocar as placas solares. Então, a Celpi vai fazer o orçamento, né? Vai fazer um projeto, né? E vai condizer com as suas possibilidades. Então, esse é o endereço para você ter placas solares, com a Celpi Energia. Você merece a melhor experiência em energia renovável. Somos a Celpi Energia Solar, há 5 anos no mercado. Mais de 400 instalações com as melhores marcas e equipe de engenharia própria. Venha conhecer nosso showroom e o carregador vincular. Estamos na Avenida Presidente Kennedy, estacionamento da Ingecop. Siga-nos no Instagram, @Celpi Energia. Para você que nos acompanha, o nosso muito bom dia, 8h pontualmente. Dona Marilene, qual conselho, né, que a senhora como mãe, que convive, né, aí com a sua filha há 20 anos, né, graças a Deus, né, um bom exemplo de esposa, de mãe, seu marido também. Então, qual o exemplo? Porque é um baque, né, você descobrir há 10 meses de idade que a sua filha tem uma patologia, né, tem um problema. Qual o conselho que a senhora dá para a mãe, digamos assim, que está chegando agora numa situação como essa que a senhora já vive aí há 20 anos? Que não se desespere, mas sim procure ajuda. Busque ajuda de alguém,
Ou que tenha passado por isso, ou que não tenha passado. Mas que não se esconda, não tenha medo. Busque ajuda. A pessoa não pode também, né, digamos aí, se entregar, né, ao porque desespero. eu confesso para vocês que quando eu passei por esses 2 momentos de discriminações, eu me senti muito mal. Abalada. E ao chegar em casa eu disse pro meu esposo que eu não queria ver ninguém, que dali por diante eu não ia mais sair com minha filha, eu não ia mais deixar ninguém ver minha filha. Então foi quando eu passei uns 3 meses assim, que depois de 3 meses eu me deparei com a doutora Alzira, chegando à minha residência e perguntando por que eu não tinha mais levado minha filha. E que eu não poderia fazer isso porque ela precisava de um acompanhamento. Foi quando eu fui conversar com ela e dizer o porquê. Ela disse, não, você está errada. Não. Ela teve a tenha preocupação medo. de ir na sua casa, médica. Não tenha. É por isso que eu digo que a doutora Alzira foi uma das peças fundamentais na minha vida e na vida da minha filha. Hoje nós estamos aqui, né, vendo a sua visão, a sua força, a sua perseverança. E a sua filha? Como ela vê tudo isso, como ela vê toda essa luta, como é que ela reage eu acredito que a descriminalização, né, foi na época mais jovem, na época de escolinha e tal, ainda existe, mas é bem menor. 3 anos de idade. É bem menor. Então, qual a visão dela com referência a isso tudo? O que ela sente, o que ela acha, o que ela fala? Na verdade, falar ela não fala. Por quê? Ela fez 22 anos, mas ela pode chegar até 200, 300 anos, ela vai continuar sendo uma criança de 2 anos. De 2 anos. A mentalidade dela. A mentalidade dela. Tá. Então, para ela, tudo que você disser tá dito. O mundo dela ela é inocente. Exatamente, ela é inocente. O mundo dela é um mundo ali que é só dela e que as pessoas que vivem em torno dela é quem tem que ter compreensão, tem que se adequar. E assim, eu não posso também esquecer aqui de dizer para vocês que além do meu esposo, eu tive um apoio muito grande, eu acho que maior dos maiores, da minha sogra e do meu cunhado. Que bom. Minha sogra tem 87 anos, fez agora, mas é uma diva para mim. Existe alguma então, tal associação? que hoje minha filha vive mais com a avó do que comigo. Ela diz, mãe, eu tenho que cuidar da minha avó. Oh, minha gente. Existe alguma associação aqui em Teresina que as pessoas podem procurar ajuda, se irmanar nessa causa da pessoa com epilepsia? Bom, existe a ABE, Associação Brasileira de Epilepsia, capítulo Piauí. Os pais ou as mães que queiram se informar, que queiram conversar, é só ir até ao Lineu Araújo e lá procurar esse setor que tem. Eu não posso confirmar agora os dias de reuniões porque eu estou um bom tempo afastada. Mas existe esse grupo de apoio. Mas existe, sim, existe sim. Inclusive, eu queria ter... porque foi muito rápido, sabe? Mas eu vou providenciar, porque a gente tem um livro, eu não sei se vocês sabem, que existe um livro lançado por uma pessoa que é epilético, que nunca conseguiu emprego na vida por discriminações, por ele ser uma pessoa epilética. E é tão inteligente de escrever esse livro. Escrever um livro. Olha só. É porque existe alguns graus, digamos assim. Tem algumas pessoas que adquirem essa patologia ou nascem com essa patologia, mas não afeta tanto o seu dia a dia. Ela consegue tendo um grau de raciocínio dentro do normal, sem que haja algo de mais grave. Apenas as crises que são, às vezes, constantes, correto? Correto. É por isso que eu perguntei o que a filha dela achava, né? Apesar de, por não, né, ter um desconhecimento um pouco dessas fases, desses graus, né? Porque, evidentemente, as pessoas que
eu vi no passado que tinham esse problema, que tinham crises em via pública, então eram pessoas aparentemente normais, né? Visualmente. E eu lhe Visualmente. pergunto, você viu, como você se deparou na situação? Não. Você fica sem saber como reagir. né? Você fica como quem reagir. Sem saber como ajudar, sem saber como tá ajudar. ali. Qual o procedimento? Qual o procedimento, né? Mas eu cheguei perto, né? De gente, vamos acudir aqui. Agora vamos... nos explique, nos ajude. O que a gente deve O fazer que a se a gente gente estiver deve numa fazer? situação dessa? Bom, primeiro eu quero dizer assim, a epilepsia ela não escolhe cor nem idade. Qualquer um de nós aqui estamos sujeitos a uma crise. Vocês sabiam disso? Não. Pode acontecer, né? Pode. Pode acontecer, né? Então não existe idade, certo? Outra coisa, quando você se deparar com alguém, ou criança, adulto, em Em crise, crise. o pessoal antigamente tinha um negócio de dizer abrir a boca, fazer isso, fazer aquilo. Gente, não precisa isso. Eu costumo dizer que é o segredo. Segurar a língua. Não precisa isso. Se você se deparar com um paciente em crises convulsivas, crises epiléticas, o que é que você deve fazer? Se a pessoa tiver caído no chão, não vá botar nada na boca, só junte os pés e coloque ele, bote a cabeça do paciente nos seus pés, de ladinho. Nunca bote ele de papo para cima. Papo pra cima. Sempre procure botar Deitado ele de lado. Procure Pra garantir a botar respiração, né? Isso, aí como você, pouco tempo você Sobe já as está primeiras vias, aprendendo. né? Então, procure botar ele de lado ou então de bruço. Porque se você colocar o paciente De barriga pra de cima? barriga para cima, a tendência dele é a crise Asfixiar. correr mais. Por quê? O que é a epilepsia? O que é uma crise convulsiva? Vocês sabem? É excesso de saliva, e aí essa saliva É falta pode... de oxigênio no E aí cérebro. começa a salivar, e essa saliva de barriga pra cima acaba correndo risco de Isso, então assim, asfixia. é falta de oxigênio no cérebro. Então ele não consegue respirar. E por não conseguir respirar normal, a saliva faz com que aquilo engasgue ele. É aquele momento que faz. Outra coisa, você coloca ele de ladinho ou então de bruços. Ele passou aqueles momentos ali, quando o paciente volta em si, ele fica desnorteado, ele fica sem noção, entendeu? Então você acolhe ali. Exatamente, procure acolher, dê um abraço, que isso faz muito bem ao paciente. 8h08. Nós gostaríamos de agradecer a dona Marilene, né, já que hoje é o dia D, né, aí de combate, né, digamos assim, É o de conscientização. De conscientização, não não é é combate. combate. É um dia Isso, de isso. conscientização sobre a epilepsia. a epilepsia. Então gostaríamos de agradecer a senhora pela visita, pelo exemplo, pelas informações, porque com certeza existem muitas pessoas que nesse momento elas não sabem para onde ir, a quem recorrer. Se sentem sozinhas. Se sentem sozinhas, abandonadas. É a parte mais doída, né? Então, só recapitulando aqui, repetindo. Então, quem quiser informação a respeito dos grupos de apoio, procura o Lineu Araújo. No Lineu Araújo. Né? Isso. Mas também, se quiserem alguma informação e eu puder ajudar, posso estar deixando aqui meu contato. Sim, fica à As vontade. pessoas que eu ficarei muito honrada em poder ajudar alguém. Né? E quero dizer para vocês que diante de tudo que eu passei, se antes eu já ajudava o próximo, depois disso, aí é que eu ajudo mesmo. Porque quando eu saí daqui para Porto Alegre com minha filha, eu fui só com a cara e a coragem, para vocês terem uma ideia, só com a cara e a coragem. E ao chegar lá, uma pessoa que dependia dos outros, Ele abraçou. ela comia o que os outros davam. E ela vê a minha situação ali, tipo, eu passei 2 semanas, café, almoço e janta, não tenho vergonha de dizer para ninguém. Era suco, biscoito e água, porque lá eles não dão comida ao acompanhante. E essa pessoa que tinha um filho com síndrome de Down, que estava lá, no mesmo quarto que eu, ela dependia, ela se alimentava porque os outros davam. E ela saiu do quarto, foi buscar para ela e quando veio trouxe para ela e para mim. Então é por isso que hoje
eu não me canso de ajudar o próximo. Muito bem. Isso é muito importante. Então, conversamos com a dona Marilene, esse exemplo de mulher, de mãe, né? Aí, dedicada, né, para com a sua filha, um bom exemplo, né, para você que, como disse o Eliezer, que não quer aceitar a patologia ou às vezes a enfermidade, um diagnóstico passado pelo médico, até para si mesmo. Então, siga esse exemplo, né? Tenha fé, vá à luta, batalhe, lute pela vida. É muito importante, principalmente na hora que você se sentir sozinho, você procurar ajuda, né? Peça ajuda, que com certeza existe muita, mas muita gente boa ainda nesse mundo e que pode fazer a diferença na sua vida. Dona Marilene, o nosso muito obrigado pela visita. Eu é que agradeço pela oportunidade que meu amigo Chico Gomes me deu de hoje estar aqui com vocês, podendo expressar esse momento. Ou melhor, dividir esse momento com vocês e todos os ouvintes. Só tenho a agradecer. Nosso muito obrigado. E vamos encerrando o nosso programa de hoje. Oi. Sexta-feira, são 8h12. Lá vem o Chico. Nós temos aí, ó, em 3 minutos, nós temos um aniversariante. Eu acredito que dê tempo, o Fabrício pode colocar. E nós temos um menino de apartamento aí. A gente precisa dividir esse momento com o nosso público. Eu nunca morei em apartamento. Mas eu tenho a prova, Eu acredito. Que preconceito é esse? Eu não acredito menino de apartamento. Eu acredito que ele deva ter feito um curso nas viagens de férias dele pela China e pelo Japão. Porque meu amigo comeu uva de garfo, ele comeu. Quem foi esse que comeu uva de garfo? Olha só, deixa eu ver, vamos aí. Rapaz. Olha só aí, veja Vocês só. falam uma coisa dessa comigo, rapaz. Olha só. Tá vendo aí? Esse aí, se não tivesse sido criado com vó, morado em apartamento, anda bem pertinho. Olha, rapaz, olha. Rapaz, cababão, menino, ligeiro. Como é que você me flagra num momento desse? Eu vou sair em defesa do meu amigo. Saia, Fabrício, em defesa do Eliezer. Não, rapaz, ele criou uma técnica própria para se alimentar dessa maneira. Bota aniversariante. Então vamos ao aniversariante. Quem é, Chico? Olha, Edilane Aquino, ela é uma irmãzona, eu dividi 2 mandatos com ela lá no Sindicato Rodoviário, uma pessoa super do bem. Minha amiga, felicidades pra você, Deus te abençoe e te conserve essa pessoa maravilhosa que você é. Edilane Aquino, feliz aniversário. Hoje ela é a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários do Estado do Piauí, e eu acho que uma das primeiras do Brasil a ocupar um cargo tão importante. Parabéns, querida, felicidade, sucesso e paz. Bom, gente, 8 horas, 13 minutos a você. Um excelente final de semana, sextou. Um abraço, Eliezer, até segunda-feira. Bom dia, Magela. Bom dia, Chico, a nossa convidada. Foi um grande prazer conhecê-la, compartilhar aqui a sua história, realmente diferenciada, motivadora para muitas pessoas. Agradecer ao nosso público pela companhia durante toda a semana. Se cuidem e até segunda-feira. Valeu, Chico. Mais um dia em nossas vidas, mais um fim de semana. Valeu, Eliezer, dona Marilene, foi um prazer trazer você. Muito obrigado por ter vindo, a você de casa. Feliz final de semana. A você, meu querido amigo, nascido e criado em apartamento, até segunda.